Bom dia ou boa tarde, dependendo do momento que você possa estar assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Rafael, eu sou o professor de História de vocês, ainda, né? E hoje eu resolvi gravar uma aula. O intuito não é que eu vou começar a fazer as aulas gravadas. Talvez, se vocês quiserem, se vocês acharem melhor, pode ser que eu faça. Mas não é esse o intuito dessa aula em si, certo? Bom, é a segunda vez que eu tô tentando gravar, porque a primeira vez corrompeu o arquivo e aí eu fiquei meio chateado já. Mas vamos lá. O intuito dessa aula ele é simples. Surgiu uma. Ó, vou até colocar aqui, ó. Surgiu algumas dúvidas, entendeu? Em relação ao que foi trabalhado no texto passado. No texto passado eu coloquei que, bem no finalzinho ali já, que os povos germânicos eles são responsáveis pela formação dos Estados-nações que virá a acontecer depois do feudalismo. Bom, e surgiram dúvidas, porque assim, você falou que eles são responsáveis pela formação dos Estados-nações, mas você não falou do feudalismo. Tem que esse feudalismo no meio, né? Então, que meio que qual que é a relação deles se tem um feudalismo no meio, né? E o intuito, talvez por ser um texto, é mais difícil de conseguir explicar as coisas. Então, eu resolvi trazer esse vídeo para a gente conseguir conversar melhor, entendeu? Esse é o intuito. Eu vou pegar aqui a lanterninha. Aqui, ó. Vamos lá. E eu não podia fazer só esse vídeo sobre essa questão, entendeu? Então eu vou falar o tema, vou fazer junto à próxima aula já, que é o Reino Franco e sua importância para o feudalismo, que viria posteriormente, e a importância dos povos germânicos de modo geral para a formação para a formação futura dos Estados-nações. Entendeu? Então é isso. E também, de certa forma, que nem o segundo tópico que a gente pode ver, ele está totalmente ligado com a dúvida que surgiu. Entendeu? Então eu vou tentar fazer essa explicação, fazer esse meio de campo, porque eu sei que muitas vezes um texto ele é mais difícil. Se você nunca viu sobre o assunto trabalhado no texto, ele é ainda pior para trabalhar. Então por isso eu resolvi trazer. Entendeu? Vamos lá. Trazendo uma breve revisão do texto da aula passada, eu trabalhei as migrações germânicas ou invasões bárbaras, né? Depende de onde você está lendo, do texto. É bom ter sempre essas duas noções. E só ocorreram duas invasões, duas. Uma pacífica e uma violenta. A pacífica, eu vou até colocar aqui já, ó, rapidinho, o mapa do Império Romano. Como que ocorreu a invasão pacífica? Os povos germânicos, eles vieram e eles, de algum lugar, eu não sei muito bem onde eles surgiram, onde eles estavam, se eles já eram daqui. Tudo isso são coisas que a gente teria que procurar um pouco melhor para descobrir. Mas, olhando a partir do Império Romano, os povos germânicos, eles estavam assentados nessas fronteiras, entendeu? Nas regiões de fronteiras. Por ter muitos desses povos, o Império Romano, ele resolve enviar exército para as fronteiras para proteger as fronteiras desses povos, entendeu? Contra esses povos, para eles não adentrarem a fronteira. Mas você está falando que eles mandaram o exército numa invasão pacífica, numa migração pacífica? Calma aí, vamos lá. O que aconteceu? Em textos anteriores, eu falei que o Império Romano ele já estava em queda, devido à crise do escravismo, que por Roma não expandir mais, pela lei da Pax Romana, pelo fato de Roma não expandir mais o Império, o número de escravos diminuiu. Escravos nessa época, como a gente já viu também, eles eram principalmente escravos de guerra, entendeu? Prisioneiros de guerra. Essa era a origem dos escravos. Então, quando Roma para de expandir, para de guerrear, o número de escravos diminui. O número de escravos diminui, a produção diminui. Isso faz
com que agora Roma comece a sempre ter que comprar as coisas que elas precisam. E isso faz com que a economia diminua e comece a surgir um monte de crise para o Império, né? No caso, uma das crises está na fraqueza o exército. Ele se torna um pouco mais fraco, indisciplinado, pelo fato de não ter que expandir. Então, Roma simplesmente envia os exércitos para as fronteiras e mais numa sacada de talvez gênio, não sei se talvez foi uma sacada de gênio, mas numa sacada muito interessante, eles resolvem fazer o seguinte: vamos pegar alguns desses povos, a gente dá terras na fronteira para eles, coloca eles como cidadãos do Império Romano e eles protegem a fronteira pra gente. E é inteligente essa atitude, não tem muito o que falar, é uma atitude inteligente. Mas qual que foi o problema em cima disso? Na verdade, não teve um problema no primeiro momento. O problema vai vir no segundo momento, que é as segundas invasões. Aí os povos germânicos, eles começam a fazer parte do Império Romano. Alguns povos, que a gente vai ver, existem muitas tribos diferentes, mas alguns desses povos eles começam a fazer parte do Império, principalmente os francos, os visigodos, eles são colocados para defender, entendeu? Para proteger. É bom ter sempre essa ideia. Voltando aqui, ó. Esse é o primeiro. Então eles incorporam o exército, tem toda a relação cultural, porque são duas culturas diferentes que começam a se misturar, entendeu? Então ocorre essa miscigenação cultural. A segunda onda é uma onda já... Vou subir a câmera. Ela é uma onda violenta, que ela, decreta o fim do Império Romano do Ocidente. Mas o que aconteceu com essa onda? Os germânicos eles se sentiram os germânicos, no caso as tribos que não faziam parte do Império Romano ainda, elas se sentiram pressionadas por fatores externos que a gente verá no próximo slide, e isso forçou eles a entrarem, entendeu? E a dominarem algumas regiões. Vou passar o slide aqui, ó. E o principal motivo foi o avanço dos hunos. Os hunos eles eram um grupo nômade. Nômade é que não tem um lugar fixo para eles. Eles estão o tempo todo mudando de um lugar para o outro. E eles eram muito bons guerreiros a cavalo, montados, né? E devido a isso, as pessoas tinham muito medo deles, porque qualquer estratégia militar da época, a cavalaria ela sempre foi muito importante. Então eles eram os mais fortes da época, entre aspas, né? O que isso ocasionou? Os hunos, eles estavam na China, eles estavam naquelas regiões ali, só que a China, para se proteger, ela constrói a muralha da China. Olha como é importante a gente ter a noção de uma história global. Uma coisa feita num lugar afeta a outra, entendeu? Por exemplo, então a China constrói a muralha da China para se proteger dos hunos, e por isso os hunos eles desistem de atacar aquela região e eles viram para o outro lado. Qual que é o outro lado? A atual Europa, a região que atualmente é a Europa. E eles começam a vir para cá. Isso faz com que os bárbaros que estão na fronteira, eles começam a ficar encurralados. De um lado tem o Império Romano, que não deixa eles entrar, e do outro tem os hunos que vêm pressionando para conquistar. O medo de ser conquistado faz com que os germânicos simplesmente resolvam atacar o Império, que de certa forma já está fragilizado, que a gente viu agora. O Império já estava fragilizado, e é mais fácil você atacar um Império fragilizado do que você enfrentar um exército temido, né? Então eles resolvem simplesmente adentrar. Lembra que eu falei, e só para deixar claro aqui, rapidinho, eu falei que existiam muitas tribos, e nem todas essas tribos elas foram incorporadas no Império Romano para defender a fronteira. Essas tribos que não foram, são elas que invadem, tudo bem? Só que tem um problema. Algumas tribos, durante a invasão, elas simplesmente, abre aspas, traem a confiança do Império Romano e começam a dominar o território também, entendeu? Então elas começam a dominar o território romano enquanto outros bárbaros atacam outras regiões do Império.
Então tem essa região, essa situação também, porque as tribos, umas atacam e as outras que são responsáveis por defender, na verdade, tomam posse do território para elas, já que Roma não vai conseguir retomar por enquanto, já que ela tem outros problemas, que é a invasão. Certo. A princípio, acho que é esse o ponto. Isso aqui é uma imagem para retratar o Átila. Átila era o líder dos hunos, desse povo, né? E é muito interessante, porque a gente sempre ouve os hunos, nesse momento os hunos, e depois eles somem. Por quê? Esse cara, ele teve muito filho. É um coelho da vida, né? Ele teve muito filho. E muitos netos. Quando ele morreu, simplesmente os filhos e os líderes dele começam a brigar pelo poder. E isso simplesmente trinca o império de tal forma que o império some. Tipo, eles deixam de ser aquela potência que ele tinha e se tornam pequenos grupos que já não são tão relevantes para uma estrutura uma estrutura maior, macro, entendeu? Eles apenas não trabalham em situações pequenas, mas em situação maior eles já não são tão relevantes assim, entendeu? Então por isso que os hunos eles aparecem e depois eles acabam dando uma sumida. Eu peguei as dimensões do Império Romano. É só ressaltar também que lembra que eu falei nas aulas passadas da divisão do Império Romano? Então, essa é a parte do Império Romano do Ocidente e essa é a parte. Opa, desculpa. Essa é a parte do Império Romano do Oriente e essa é a parte do Ocidente. A gente tem que olhar Constantinopla aqui, ó, é onde ficava o imperador, aqui ficava um César que devia contar o imperador, mas comandava a região para proteger, seria mais fácil com essa divisão, né? E quando o Império Romano cai, quando o Império Romano do Ocidente cai, fica apenas esse lado de pé, certo? O que acontece nessa situação? O Império muda, ele passa de ser o Império Romano, ele vira o Império Bizantino, mas continua com o mesmo território. Por quê? Porque a principal cidade mudou, já não é mais Roma. Agora a principal cidade é Bizâncio ou, aqui no caso, Constantinopla. Constantinopla muda de nome também. Atualmente é Istambul, se eu não estou enganado. Pra você ver, só muda. Mas por você mudar a cidade para Bizâncio, vira o Império Bizantino, que nem a gente vai ver. Ó, aqui a gente tem a noção de como ficou o Império Romano após a queda. A gente tem o reino de Odoacro, ele foi o que deu o golpe final, que acabou com o Império, atacando a cidade de Roma. A gente tem os visigodos, eles foram um dos reinos que tinham que proteger as fronteiras, ó, presta atenção aqui, ó, ele protegeu essa parte e depois tomou tudo isso daqui. Os francos também faziam parte das defesas das fronteiras e ficou com uma outra parte. E é importante, e Bizâncio está aqui, ó, só por curiosidade, daqui ainda é o Império Bizantino. Tá bom? A gente vai estudar ele, a importância. Ele tenta reconstruir o Império Romano, reconquistando essas partes. Infelizmente, ou felizmente, não sei, não dá muito certo. Mas é sempre importante a gente ter a noção que o Império Bizantino está aqui ainda. O Império Romano do Oriente, que posteriormente se tornaria o Sacro Império Romano. Sacro de sagrado, né? Também é Bizâncio. O Império Bizantino se torna o Sacro Império Romano mais pra frente. É importante a gente ter essa noção de modo geral. Tudo bem? E daqui é meio que a gente ter uma noção de como ficaram divididos os reinos. Certo? Vamos lá. Agora, como eu falei, a gente teve a revisão, mais ou menos, e agora a gente está no conteúdo da nossa aula, que é sobre o Reino Franco. Vamos lá? Vou descer aqui para não atrapalhar. O Reino Franco, ele fazia parte do Império e ele é dividido em duas dinastias. A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Merovingia, Carolíngia. É interessante guardar esse nome, é importante. Por que vamos começar? Então, a primeira dinastia é a Merovingia. Ela é a principal. Dinastias são linhas de governante, linhas sanguíneas de governante. Qual que é a importância da dinastia Merovingia? Eles são os primeiros. É praticamente isso. Entendeu? Por exemplo, Meroveu e o filho dele, que
O nome do filho dele é Childerico. É um nome bonitinho. Childerico. Ele e o filho dele, eles estão debaixo da tutela do Império Romano. O Império Romano comanda eles ainda, embora eles controlem os francos. Entendeu? E quando Roma cai, em 476 d.C., já não é mais o Childerico que está comandando, já passa para Clovis. Clovis, ele é o primeiro imperador, o primeiro rei franco que de fato foi o rei que comandava tudo. Ele não tinha que prestar conta a ninguém, iguais os antigos dele que tinham que prestar conta ao Império Romano. Clovis ele simplesmente unificou os francos dentro de um objetivo comum e contou com o apoio da igreja. A igreja que deu para os francos o papel de reino, de um reino católico, porque eles se converteram e tudo mais, todo o apoio. E a gente vai ver mais pra frente, a linhagem carolíngia também vai contar muito com o apoio da igreja católica, entendeu? É importante ter sempre essa noção. Esse momento é um momento de expansão já. Clovis ele é responsável por expandir um pouco o reino dos francos. Vamos lá. Continuando com a dinastia merovingia, depois de Clovis entra um período meio estranho, que são dos reis indolentes. O que são reis indolentes? São reis meio que não ligam para governar. O que um rei tem que fazer? Na época, preparar para a guerra, em caso de guerra, deixar sempre preparado, administrar economicamente, militarmente, ele tem que administrar. Os reis indolentes, a ideia de indolente é que não cumprem as funções, entendeu? Então, os reis indolentes são reis que não cumprem as funções. Eles estão mais preocupados com o estudo de questões religiosas, cristãs, entendeu? Eles preferem esses estudos do que simplesmente governar. Isso faz com que o controle ele saia dos reis. Tipo, o rei ele estabelece uma pessoa para controlar. O rei está ocupado cuidando dessas questões religiosas e ele intitula alguém para cuidar da parte militar, econômica, que são os majordomos. Majordomos também a gente conhece hoje como mordomo. É o cara que cuida, entendeu? Majordomos, mordomo. O mordomo, pra você ver, naquela época ele tinha uma relação maior do que hoje a gente vê o mordomo como um empregado. Na época, o mordomo ele era o que administrava os lugares, entendeu? A gente tem que ter essa noção. Com os reis indolentes, o majordomo ele simplesmente ganha uma importância muito grande, porque ele que cuida de tudo agora, entendeu? E dentro desses majordomos a gente vai ver um que se destaca, cadê aqui? Um que se destaca dentro de uma situação, que é Carlos Martel. Por que Carlos Martel se destaca tanto? O que acontece? A Europa está sendo... A Europa não, mas está ocorrendo a invasão, o avanço... Nossa, desculpa, pelo amor de Deus. Está ocorrendo a expansão muçulmana. Os povos muçulmanos, de religião muçulmana, estão conquistando. Eles vêm conquistando toda a África e eles começam a invadir a região aqui, ó. A Península Ibérica. Eu esqueci, desculpa. Começam a invadir a Península Ibérica. Então, com a invasão da Península Ibérica, eles avançam. Não, isso aqui verde é tudo árabe. Eles estão vindo para cá, tá vendo? Para a região da Borgonha. O que acontece? Carlos Martel, do Reino Franco, o Reino Franco é o rosinha aqui, ó, ele barra totalmente o avanço dos árabes. Então, quando ele avança, quando ele para esse avanço, ele ganha muita importância para a igreja. Porque, como eu falei, lembra? Os visigodos eles eram católicos. Os árabes, os muçulmanos, pertencem ao Islã. Então, o islamismo estava tomando territórios do cristianismo, do catolicismo. E isso faz com que Carlos Martel, ao parar, ele ganhe uma importância muito grande junto da igreja. Ele ganha uns pontinhos a mais, digamos assim, né? Ele ganha uns pontinhos a mais com a igreja. Esses pontinhos são importantes. Por quê? Porque através desses pontinhos ele consegue colocar o filho dele como sucessor do rei, dos reis indolentes. Quem que é o filho dele? Olha que o nome do filho dele é Pepino o Breve.
fica a critério de cada um, né? Mas Pepino o Breve é filho de Carlos Martel. Carlos Martel não consegue ser rei, mas o filho dele é. Isso faz com que esse é o início da dinastia carolíngia. O nome carolíngio vem em homenagem a Carlos Martel. Eu não vou muito me ater em quem que foi cada um, o que cada um fez deles, mas todos eles tiveram um papel em expansão do Império do Reino Franco. Após a morte de Pipino, o Breve, dois filhos dele herdaram o reino. Carlos Magno e Carlomano. O Carlomano morreu muito rápido depois, pouco tempo depois de assumir uma parte do império, ele morre. E esse império volta para as mãos de Carlomagno, ou seja, Carlos Magno, ele está controlando novamente o reino franco, certo? Ele é muito importante por expandir, de modo geral, o império franco. Vou diminuir aqui, ó. O que acontece? O Carlos Magno ele é muito importante, mas ele divide o império de modo a facilitar o controle. E ele divide em inúmeras micro-regiões, entendeu? Que mais pra frente a gente vai ver que a importância dessas micro-regiões. São mais de 200, se eu não me engano, que ele divide o Império Carolíngio. O Império Carolíngio é o Reino Franco, só muda o nome, tá? Ele divide em ducados, marcos e condados. Que o duque como líder do ducado, o marquês como líder das marcas e o conde como o líder dos condados. Eles que comandam cada uma dessas regiões e são meio que uma dentro das outras, né? Mas, vamos lá. A gente olha isso daqui. Qual que é a importância disso daqui? É uma divisão e a gente vai ver a importância dessa decisão dele para a Europa agora. Olha só. Vai ver agora a importância disso. Porque quando o Carlos Magno morreu, assume o filho, Fernando o Piedoso. Fernando, ele é mão fraca. O nome piedoso já mostra, ele é uma pessoa piedosa. Mas ser piedoso é muito difícil para você controlar um império muito grande, quando você é muito piedoso, ou mão frouxa, em suas palavras, né? Isso faz com que os filhos dele matem ele, ou prendam, e tomam o poder para si, dividindo o reino em 3. O que acontece nesse caso? Quando ele divide o reino em 3, é uma tentativa de você tomar o poder e os 3 filhos governarem cada um uma região. É para dividir o império. Isso dá muito errado. Porque, embora os 3 comandem o império, isso fortalece muito os duques, os condes, os marqueses. Eles acabam fortalecendo muito esse povo, esse grupo, né, de nobres, e diminui o poder dos reis. Então, quem começa a comandar de verdade são os duques, certo? E isso é o que determina o início do feudalismo, que é o rei ele perde o poder e os duques começam a comandar. Os senhores feudais, eles começam a mandar. Então, o feudalismo, ele começa nesse ponto. E aí você fala assim, poxa, professor, então qual que é a relação dos povos germânicos, dos francos, com a situação da Europa depois do feudalismo? Os francos, eles delimitam quem vai ser a nobreza, eles determinam quem vai ser a nobreza. Quem vai ser a nobreza são os nobres do Império Franco, entendeu? Esses nobres, eles passam agora a ter o controle durante a Idade Média e eles vão ser responsáveis pelo processo de formação das nações depois. Os reis, que nós vamos ver mais pra frente, através de inúmeras situações, conseguem centralizar o poder de novo, mas durante toda a Idade Média, quem comanda são esses nobres, entendeu? E eles, de certa forma, delimitam as regiões. Certo? Esse é o início do feudalismo. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha dado para entender o que eu falei, porque eu apenas tentei expandir um pouco e mostrar
que os povos germânicos eles tiveram importância assim para a formação da Europa, entendeu? Não num primeiro momento, porque não foi dos germânicos para a Europa como a gente conhece, mas ocorreu dos germânicos para a nobreza, que eles começaram a fazer parte dos nobres, e dos nobres para o feudalismo, e do feudalismo para o surgimento das nações. A gente tem que entender toda essa situação, certo? Eu vou voltar rapidinho aqui, ó, porque nossa próxima aula a gente vai estudar principalmente o Império Bizantino, aqui ó, o Império Bizantino, e a expansão do Islã, do mundo muçulmano. Okay? Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Bom, eu espero que tenha dado para entender bem a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos o que eu tentei a consertar da aula passada. Eu acabei fazendo um resumo e essa aula que eu estou falando agora vai vir junto com um texto, tudo bem? Que vai abordar de certa forma muitas coisas do que eu falei nessa aula, só que às vezes para você ler, você consegue gravar mais informação do que apenas escutar. Eu pelo menos eu sou assim, se eu escuto eu não vou lembrar de jeito nenhum, é uma característica minha, eu vou simplesmente esquecer, mas se eu leio eu consigo guardar, entendeu? Então eu introduzi para vocês terem um conhecimento básico e através da leitura vocês possam guardar caso vocês tenham essa semelhança comigo. Às vezes tem pessoas que só ouvindo conseguem guardar e isso já é muito bom, porque só vai precisar ouvir praticamente. Mas é essa aula, eu espero que tenha dado para resolver, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado para quem prestou atenção, quem assistiu. Qualquer dúvida vocês têm meu número para entrar em contato, para qualquer necessidade e se precisar. Se vocês quiserem também que eu continue, se vocês acharem melhor ouvir, vocês podem também mandar mensagem, não, professor, eu gostei que foi feito assim. Eu vou deixar no formulário, porque vai vir um formulário com as questões, eu vou deixar um espaço para vocês falarem o que vocês acharam da aula e darem suas opiniões. E eu espero que vocês tenham gostado e que eu consegui cumprir com o objetivo. Muito obrigado para todos vocês e eu acho que é isso. Tchau, tchau.